Se você é uma pessoa que gosta do mundo da beleza, você provavelmente já sabe que a marca da Huda Beauty foi lançada aqui no Brasil no começo do mês de agosto. E eu tava louca pra testar algumas coisas da marca, principalmente esse pó. E depois de testar um pouquinho, eu resolvi trazer uma comparação com um pó nacional que a gente tem, que eu gosto muito, que é o pó da Petrize. Eu não tô falando que eles são dupes, por enquanto, vamos ver se eles realmente são, ou se são próximos ou nada parecidos. Mas eu quis trazer uma comparação porque eles têm finalidades muito parecidas. Vamos a alguns comparativos. Desse lado eu vou deixar as informações do pó da Petrize e desse do pó da Huda. Essas são as fotos dos ingredientes de cada um deles. Tem coisas parecidas, vocês conseguem ver que o da Huda tem muito mais coisa, muito mais informação, inclusive algumas informações sobre essência de cheiro. Os pozinhos têm cheiros muito bons mesmo, os da Huda, e o da Petrize eu não senti cheiro de nada. Falando de preço, o pó da Petrize custa R$ 109,00 e o da Huda custa 315. Sim, é uma diferença brutal. O da Petrize oferece 5 tons e o da Huda oferece 12. Um outro ponto importante também para falar quando a gente fala de diferença de preço também é a quantidade de pó que vem. O pó da Petrize tem 15 gramas e o pó da Huda tem 20. Mesmo assim, de 15 para 20, a diferença de preço é muito brutal ainda, né? Mesmo com 5 gramas a mais de pó no da Huda, o preço é realmente bem mais acima. Eu vou usar no meu rosto um lado o pó da Huda e no outro lado o pó da Petrize. Vou fazer uma comparação de acabamento, de como eles ficam na pele, tudo. Vou ficar com essa maquiagem por algumas horas e depois volto pra dar um retorno pra vocês também. Quero comparar tudo, fazer teste de horas de uso e tudo mais. E a gente vai comparar as cores Light, que é o da Petrize, que é o que eles chamam de cor translúcida, e o Pound Cake, que da Huda não é o translúcido, ele tem uma corzinha, mas a gente vai comparar esses dois. Eu tenho também da Huda o mini que eu comprei, que é o rosinha, que é na cor Cherry Blossom Cake, e o cheiro é maravilhoso, eu já abri ele. Esse aqui eu não testei ainda, eu vou testar com vocês agora. O mini vem com esse mini pufferzinho, essa esponjinha, que é a coisa mais fofa do mundo. E o cheiro é uma delícia, gente. Me lembra o cheiro daquelas canetinhas que a gente usava quando era criança. Aquelas canetas de gel, de glitter, de brilho, que tinha um cheirinho muito bom. Ai, uma delícia. Se a gente olhar pela embalagem, não dá pra ver muita diferença de cor. Eu vou passar ali na minha mão pra gente tentar ver um pouquinho de diferença de cor. E esse aqui é pra ser o translúcido da Petrize e esse é pra ter um pouquinho de cor. Mas na embalagem me parece que esse é um pouco mais amarelado e esse é mais branco. Mas vamos testar aqui, vamos abrir os dois. O da Petrize eu já usei. Ele é assim, eu não vou virar tanto pra não cair tudo aqui, mas eu vou colocar um pouquinho na tampa pra passar na minha mão pra vocês verem. E o da Huda, como eu falei, eu vou abrir agora, eu nunca testei. Esse é o pó da Petrize. Ele é bem fininho mesmo. Você passa e ele some, tá vendo, ó? Dá pra ver uma leve corzinha aqui, porque eu não espalhei tão bem, mas ele some na mão. Ele é muito fininho, muito fininho. Eu já usei algumas vezes e ele dá um efeito de blur tão absurdo. Inclusive, eu fiz um teste num vídeo meu do Instagram, se você não viu, vai lá ver. Que é a minha reação desse pó, porque quando ele chegou e eu passei na minha mão, eu coloquei a luz do celular, a lanterna, e eu vi um pouquinho de brilho. Então eu achei que tivesse um pouquinho de mica na composição. E eu fiquei um pouco, assim, tipo, chateada. Eu falei, ai, não sei se vai ficar aquele brilho na minha cara. Não ficou, eu amei como ficou. Quando eu testei ele, eu testei de um lado só primeiro pra poder ver a diferença dos dois lados do rosto. E desse lado, quando eu passei, nivelou a minha olheira, sumiu o bigode chinês, sumiu o poro. Eu falei, gente, que magia é essa? Então, como o da Huda também promete dar um blur nos poros, eu quis trazer essa comparação porque pra ver se eu tô louca, se um não tem nada a ver com o outro, ou se a gente encontrou talvez um pó nacional tão bom quanto um pó internacional, caríssimo e super famoso. Ó, o meu da Huda eu acabei de abrir, ele ainda tá com o plastiquinho, eu vou tirar aqui com vocês. E ele tem essa textura de meia calça, que achei muito chique, gente. Agora é só conseguir tirar o negócio, né? Com essa unha vai ser fácil. Ai, pera aí um pouquinho. Zero condições, vou pegar uma pinça. Ah, o cheiro é o mesmo. Eu achei que o cheiro mudava de acordo com a cor do pó. Acho que eu tô querendo um pouco demais também, né? Mas o cheiro é o mesmo do pó rosinha. E a ideia aqui, ó, é você apertar assim. Tá vendo que ele tem uma redinha? A ideia é você apertar essa redinha e o pó vai sair. E esse é o tom do pó da Huda. Esse é o pó da Huda, esse é o pó da Petrize. Esse aqui é o pó da Petrize e esse é o pó da Huda. Eu vou espalhar. Por enquanto eu achei as cores muito parecidas, apesar de um ser considerado translúcido, que é o da Petrize, que é a cor mais clara que tem, e o Pound Cake da Huda não ser o translúcido. O translúcido é o Sugar Cookie, que é um tom bem clarinho mesmo. Esse Pound Cake, ele é específico para tons de pele claro a médio, que tem um fundo mais dourado. Não sei se é muito o meu caso, mas eu comprei esse pó, vamos testar. Falar nisso, eu testei já o rosa e eu gostei bastante de como ficou. Vamos selar minha pele. Então aqui eu tô com base, corretivo, bronzer, blush, tudo cremoso. Então eu vou selar primeiro o corretivo.
Eu vou tirar toda a marcação do meu corretivo com uma esponja antes de passar o pó, tá? E vou passar primeiro desse lado da Huda e desse lado da Petrise. Vou começar com o da Petrise, que eu já conheço. Uma quantidade assim de pó, vou tirar um pouquinho na palma da minha mão. E ó, vou selar. Não vou fazer baking, mas eu vou aplicar uma quantidade razoável de pó, dando batidinhas pra integrar ele bem na pele. E ó, gente, só de selar aqui, vocês já conseguem ver a diferença desse lado que nivela a olheira e desse lado que vocês ainda conseguem ver esse degrauzinho da olheira, tá vendo? Vou pegar o restinho do pó que tá na minha mão aqui e vou passar aqui nos meus poros e no bigode chinês, que é o que eu quero ver. Eu quero que ele dê um blur nesses poros aqui, né? Vou passar um pouquinho também desse lado do nariz, vou passar dos dois lados do nariz, né? O pó de cada lado. Pros porinhos também do nariz. Ó. Por enquanto, o lado que eu vou passar o pó da Huda, não dá pra ver tantos poros, porque inclusive eu tô usando a base da Huda, que é Easy Blur também. Então ela dá uma melhorada nos poros, então eu tô vendo a minha pele bonita, não tô vendo aqueles poros gigantescos, né? Mas claro que com o pó, a gente tem um pouco do efeito blur e mais matificante, então eles ficam bem menos aparentes. Então esse lado é o pó da Petrise. Se você comparar uma olheira com a outra, olha como nivela, gente, é muito doido esse pó. Eu vou aproveitar pra selar um pouquinho do rosto todo com ele, porque depois eu vou vir com bronzer em pó e blush em pó também. Vou aproveitar pra selar metade da minha testa, vamos lá. Ó, eu selei metade da minha testa e vocês veem que eu tenho umas linhazinhas de expressão aqui, ó, né? E desse lado que com o pó da Petrise não dá nem pra ver direito. Vamos ver se o pó da Huda também faz isso. Agora eu vou pegar o outro lado da esponja, que tá um pouquinho sujo da minha base, mas só pra eu não usar o resto do pó da Petrise de um lado, tá? Então eu vou pegar a mesma coisa, vou tirar um pouquinho de excesso aqui na minha mão. Não acho que ele adiciona uma cobertura muito absurda ou muito diferente da do pó da Petrise, por isso que eu quis testar esse tom do pó e não o rosa com o pó da Petrise, pra gente tentar ver mais ou menos o mesmo tom. Vou selar a outra metade da minha testa com o pó da Huda. Dá também pra você enfiar a esponja assim, ó. Fica a marcaçãozinha dessa redinha, tá vendo? Se você aplica, ó, dá pra ver uma leve marcação da redinha, mas é bem sutil, então é só espalhar que ele sai. Então, ó, vamos lá. Tô com a minha pele inteira selada, como eu falei. Esse lado pó da Petrise, esse lado pó da Huda. Olhando bem no espelho, gente, assim... Se eu não tivesse falado pra vocês, acho que não seria perceptível que eu selei a pele com dois pós diferentes. É claro que eu falei isso porque eu tô usando um tom muito parecido de um pó com o outro. Se eu usasse o pó rosa da Huda, acho que ia ser muito mais perceptível. Mas eu quis comparar esses tons justamente por isso também. Achei que os dois conseguiram o efeito de nivelar a olheira, ficou bem bonito. Os dois também deram um efeito de blur nos poros aqui. E o bigode chinês também, dos dois lados, tá bem disfarçado. Acho que o da Huda ainda disfarça um pouquinho mais, vocês conseguem ver aqui, ó? Sendo milimetricamente crítica, sabe? Eu acho que eu consigo ver um pouquinho mais de disfarce do bigode chinês com o da Huda desse lado do que desse aqui. Eu não sei se é porque eu apliquei o pó da Petrise antes e tô falando já e acabei de aplicar o da Huda. Não sei se é isso. Mas eu vou aplicar um pouquinho mais dos dois lados e vou passar um dia, assim, o meu dia pra ver como é que fica. Eu vou finalizar minha maquiagem e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, maquiagem finalizada. Agora são mais ou menos umas 3 da tarde. Eu vou ficar com essa maquiagem pelo resto do dia. E é isso, eu volto daqui umas horas pra mostrar mais ou menos como que os pós aguentaram na minha pele. Bom, gente, agora são mais ou menos umas 10h40 da noite. Eu tô com a maquiagem já faz mais ou menos umas 7 horas, 7, 8 horas. Eu coloquei um brilhinho aqui nessa maquiagem no olho, depois que eu finalizei o vídeo com vocês mais cedo. Porque minha tia me deu um batom da MAC, na verdade é um batom em lápis. E eu quis testar ele no olho, porque eu achei que ele ia ficar legal como uma sombra, e ficou mesmo, ficou só um brilhinho. Então a única coisa de diferente que eu fiz foi adicionar esse brilhinho, não retoquei mais nada, não mexi no pó. A boca vocês viram que saiu, que eu comi também, né? Não saiu tudo, não mexi, deixei como ficou, não retoquei nada. Então vou chegar bem perto pra vocês verem. Ó, esse lado, lembrando, esse lado é o da Petrise e esse lado é o da Huda. Se vocês olharem assim bem de perto, o pó não abriu em nenhuma parte aqui do meu rosto. Acho ainda assim que esse lado aqui, que é o da Petrise, marcou um pouquinho mais no meu bigode chinês do que o da Huda. Mas também não foi uma coisa que marcou super, não é uma coisa que tá super fora do comum, assim, ou super destoando um lado do outro do meu rosto, né? Aqui, inclusive, eu dei uma choradinha
Porque eu descobri, eu não sabia quem era o Mister Beast, que é, eu acho que o maior youtuber do mundo. Alguém falou dele hoje, que eu vi algum vídeo, aí eu falei, quem que é? Vou buscar o cara, vou procurar o cara. Aí eu fui procurar o cara, vi que ele tem, tipo, 500 milhões de inscritos, e eu fui assistir um vídeo dele falando que ele salvou mais de 1.000 animais. Aí, obviamente, eu chorei porque o vídeo é incrível. Burra, né? Fui assistir justamente um vídeo que era meio óbvio que eu ia chorar. Mas só pra vocês verem que, assim, mesmo chorando um pouquinho, a maquiagem não saiu do lugar, a base não saiu, o pó não saiu, não derreteu, não marcou, não manchou nem nada. Então a maquiagem tá intacta. Também leva em consideração que eu não fiz muita coisa hoje. Não suei, não andei muito, não fui dançar, como eu fiz outro dia. Então é uma maquiagem que tá intacta depois de quase 8 horas, tá super dentro, assim. Tem alguns lugares que saiu um pouquinho, né? Mas deu apoiar a mão, enfim. Mas não foi uma maquiagem que eu coloquei à prova, sabe? De dança, de suor, enfim. Eu fiquei mais em casa fazendo minhas coisas. Mas saiu um pouquinho da sombra que eu passei aqui no cantinho, porque eu passei só a sombra e não o delineador, né? Nem o lápis. Então só a sombra mesmo saiu um pouquinho. Mas de resto, acho que ficou super intacta, principalmente falando do pó, que é a ideia desse vídeo, né? Então, como eu falei pra vocês, não consigo ver uma diferença muito grande de um lado pro outro, a não ser essa diferença mais do bigode chinês que eu comentei com vocês, que esse marca um pouquinho mais do que esse. Na região dos poros, eu tenho a sensação que eu consigo ver um pouquinho mais os poros do lado de cá, que é o lado da Petrise, do que do lado da Huda. Mas assim, muito pouco, só se você chegar muito perto da minha cara e ficar olhando realmente os meus poros. Mas assim, se vocês me olharem de uma distância segura, vocês estão vendo uma sombra porque o Dom tá aqui, tá? Se vocês me olharem de uma distância segura, não vai dar pra perceber que eu tô com dois tipos de pó dos dois lados da cara, né? Não dá pra perceber uma diferença entre os dois lados do meu rosto. Eu acho que se eu não tivesse falado, vocês não iam saber. E se eu tivesse saído, enfim, encontrado pessoas, não ia ser perceptível que eu tô com dois pós, né? Selando metade do rosto com cada pó. Achei sim que eles têm uma função muito parecida. Não vou falar pra vocês que eles são exatamente iguais, porque realmente tem algumas diferenças bem características e principalmente na função deles e no desenvolvimento deles. Eles desenvolvem super bem, mas eu reparei sim, esses detalhes. Foi o que eu falei, sendo muito crítica, muito chata com detalhe, eu consigo ver um pouquinho mais dos meus poros desse lado e um pouquinho mais do bigode chinês marcado aqui. Só. A minha olheira tá muito igual os dois lados, né? Não sinto ela ressecada, mas não sinto ela oleosa. Sinto as duas muito iguais, assim, sequinhas, mais hidratadas. Não sinto, não tá incomodando de ressecado. Assim, tá igual. Então, apesar deles não serem pós exatamente iguais, os dois são bem fininhos. Essas duas cores que eu escolhi comparar, acho que são cores bem parecidas. A composição tem muitas coisas parecidas. E acho sim que é uma opção mais barata o da Petriz em relação ao da Huda, caso você não possa comprar o da Huda, né? Todo mundo que pode investir num pó caro. Acho, em alguns pontos, que o pó da Huda é um pouquinho superior. Acho, justamente por essa comparação que eu acabei de fazer. Esses detalhes que eu, principalmente nessa região do meu rosto, que eu consigo perceber melhor desse lado, é porque é o pó da Huda, então acho que ele é um pouquinho melhor. Agora, para uma diferença de R$ 109 para 315, eu não sei se é uma diferença que vale a pena, porque é uma diferença muito pequena para uma diferença de custo muito grande. Então, sinceramente, eu acho que o pó da Beatriz vale muito, muito, muito a pena mesmo. Acho que o pó da Huda vale todo o hype que ele tem, ele é muito bom. Acho que o preço, a gente sabe que a gente paga, além do produto, a gente paga a marca também, inclusive, claro, porque não precisaria custar tudo isso. Mas é um produto que eu recompraria sim, gostei. Vou usar muito, mas o pó da Petriz eu também recompraria sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito dos dois. E acho sim que são duas compras que valem muito a pena. Então, se você pode investir, se você tem um dinheiro para investir num pó mais caro, eu compraria sim o da Huda. E compraria o da Petriz também. Eu teria os dois se eu fosse você, se você puder investir. Mas caso você não possa, eu compraria o da Petriz sem peso na consciência nenhum, sem dúvida nenhuma, porque ele desenvolve muito bem e ele faz muito bem o papel que ele se propõe a fazer. Mas é isso pro nosso vídeo de hoje, comparando esses dois produtos. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo de maquiagem, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente tem um vídeo longo e durante a semana a gente tem outros vídeos mais curtos também. Os links das minhas outras redes sociais estão aqui na descrição. E se foi um vídeo útil pra você, curte esse vídeo, me ajuda muito aqui no canal, compartilha com pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo também. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo!